Paz, Senhor, adolescente do Distrito de Santa Maria, adolescentes da nossa congregação de oração. Paz, Senhor, irmãos, irmãs e amigos, a todos que nos acompanham através dessa ferramenta YouTube. Eu, Moisés Duarte, junto com o irmão Celso Bueno, nós estamos incumbidos de trazer lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da classe juvenis. A nossa revista já está no segundo trimestre e ela tem o título como Jesus e o Reino de Deus. Na semana passada nós tivemos nosso irmão Celso trazendo a lição 3, que falava Conhecendo o Caráter de Jesus. Hoje, na lição 4, nós iremos refletir sobre como se deu o ministério de Jesus. Então você, adolescente, que está agora assistindo esse vídeo, pegue sua revista, pegue sua Bíblia e vamos nos mergulhar e nos debruçar na Palavra de Deus. Agora, adolescente, você com a sua Bíblia e com a sua revista em mãos, vamos dar início à nossa lição. A nossa lição começa com o título Como se deu o ministério de Jesus. Mais abaixo, temos o nosso textuário, o nosso texto do dia, que se localiza no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, que diz: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vindo para ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os objetivos dessa lição, adolescente, nós vamos falar sobre o ministério terreno de Jesus, o ministério messiânico de Jesus e sobre o teu chamado. Qual o teu chamado? Sobre o teu chamado pessoal. Agora nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que fica em Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 20. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando ali, um pouco mais adiante, viu a Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Agora nós temos a parte ali sintetizando. A lição de hoje busca conhecer como aconteceu o ministério de Jesus, dando uma ênfase ao chamado, tanto para o ministério terreno quanto para o messiânico na vida do Mestre amado. Ao estudarmos o ministério terreno, perceberemos um Jesus preocupado com os mais diversos detalhes da vida humana. Já no ministério messiânico, estudaremos um Cristo sacerdote, rei e profeta. Permita-se viver o seu chamado também. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida por completo. Agora vamos ler a introdução. A história de Jesus Cristo é inspiradora em todos os seus detalhes. Desde a criação do universo, o seu ministério aqui na Terra e até a sua presença na vida de cada um de nós. Nessa lição, o que nos inspira é a forma pronta como Cristo viveu o seu chamado e ministério. A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender o chamado. Qual é o seu? A busca por essa resposta é a preocupação central dessa lição, onde debruçamos sobre o exemplo de Cristo. Agora que lemos a nossa leitura bíblica em classe, o sintetizando a introdução, vamos entrar no nosso tópico 1. Nosso tópico 1 tem como título Um chamado, uma missão a ser cumprido. Acompanhe comigo agora na sua revista o primeiro parágrafo. O que é um chamado? É algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não atendê-lo. Um chamado é também algo determinante para que possamos abraçar causas. Quando foi que alguém se encantou por algo ou por um projeto? Há o Gênesis, o início, o ponto de partida para qualquer história. E assim é comigo e com você. Esse primeiro parágrafo, adolescente, ele... não sei se eu vou conseguir explicar, mas vamos ver se vocês me entendem. Esse primeiro parágrafo, ele fala de algo bem simples. Vou dar como exemplo. A mãe de vocês e o pai de vocês, quando está em casa, eles veem a casa numa bagunça. Eles veem a casa numa bagunça, numa baderna, e precisa ser limpado aquela casa.
Então, o que eles fazem primeiro? Eles chamam alguém. Eles não vão fazer, eles vão chamar alguém. Eles vão pensar, vou chamar o meu filho. Maria, João. E aí a Maria e o João ouvem a voz do seu pai e da sua mãe e escutam o chamado. E aí eles dizem, quero que você limpe toda a casa. Eu quero que você varra a casa. Eu quero que você limpe, lave a louça e deixa tudo bonito. E aí o João e a Maria vão lá, fazem tudo que os seus pais mandaram, limpam toda a casa, deixam brilhando tudo. O que aconteceu? Eles ouviram o chamado dos seus pais e executaram a missão que os seus pais pediram. E no reino de Deus, adolescente, não é diferente. Todos nós temos um chamado. Todos nós somos chamados por Deus, somos chamados por Cristo. E nosso Deus tem uma missão para cada um de nós. E o diferencial de tudo isso é o livre-arbítrio que Deus deu a mim e deu a você. Todos nós escutamos a voz de Deus, todos nós ouvimos o seu chamado. Agora, cabe a mim e cabe a você se vamos seguir esse chamado ou não. Agora vamos dar continuidade no segundo parágrafo do nosso tópico 1. Vamos acompanhar na revista. Com Jesus não foi diferente. Ele recebeu um chamado e abraçou intensamente. É claro que esse chamado não aconteceu quando Cristo era já o Verbo que se fez carne. O chamado de Jesus foi muito antes dos dias na Galiléia ou em Jerusalém, desde a fundação do mundo. Esse chamado já estava planejado. Logo quando o homem escolheu o pecado e perdeu a comunhão com Deus, algo estava planejado nos céus para resolver essa enrascada. O plano divino de redenção da humanidade foi desenhado por Deus e a Cristo coube o papel central nessa história. Ele seria o cordeiro que iria morrer para que todos nós tivéssemos vida. Então, com Jesus não foi diferente, adolescente. Até Jesus, antes de ser homem, antes de se fazer carne e habitar no meio de nós, andar no meio de nós, Jesus já tinha uma missão. Jesus, quando estava no céu, antes da fundação do mundo, o Pai já tinha uma missão para o Filho. E o Filho também tinha escolha. Ele poderia dizer, Pai, eu não quero morrer pela humanidade. Eu não quero morrer pelo Moisés. Eu não quero morrer pelo Celso. Eu não quero morrer pelos adolescentes. Mas quando o Pai fez o chamado para Jesus, lá antes de tudo, ele já disse sim. Já tinha aceitado a missão que ele iria cumprir quando ele viesse a essa terra e andar no meio de nós. E agora eu queria dar uns exemplos de chamado que eu vi na Bíblia, no Antigo Testamento. Claro que são, se eu falar de todos aqui, esse vídeo ficaria muito extenso, né? Mas eu quero usar alguns exemplos de chamado que eu achei bem interessante. Nós temos pessoas que Deus chamou já na fase adulta, a pessoa já era uma pessoa madura, né? Que foi no caso de Abraão. Que Deus falou o seguinte, Abraão, sai do meio da tua parentela que eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão também teve a escolha ali, teve a escolha de seguir ou não o plano de Deus, de seguir o chamado de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e ele poderia, não, mas eu não quero ouvir essa voz, eu não quero seguir através da fé. Mas Abraão, ouvindo a voz de Deus, ele escolheu ouvir o chamado de Deus e fazer a missão. Nós também temos um outro exemplo que é de Sansão, que muito antes dele nascer, o anjo do Senhor já apareceu ao seu pai e sua mãe e já deram a missão que era para os pais, que era para passar para o seu filho, que Sansão seria nazireu. E Sansão também teve as suas escolhas, mas Sansão já nasceu sabendo que ele tinha uma missão, que ele era um juiz, que ele era ali uma pessoa que ia libertar o povo, que ia ajudar o povo de Israel no meio dos filisteus. Outro exemplo que eu acho muito legal sobre a questão do chamado é também que o chamado de Deus ele não se importa com a classe social da pessoa. Nós temos o exemplo de Isaías, que ele era de uma família de classe alta. Ele era neto do rei Joás e primo do rei Josias. Olha só que interessante. Então, Isaías era de classe alta. Podemos dizer que era uma pessoa, um profeta de bem aquisitivo.
Aí nós já vamos para um outro profeta, que era o profeta Amós, que era um profeta que era um boiadeiro, um cultivador de sicômoros, uma figueira que produz figo, que só dá na África e no Oriente Médio. E aí às vezes as pessoas se limitam, eu tenho que ser filho do fulano de tal, ou de pastor, ou eu tenho que ter dinheiro para ter chamado. Não, 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 não. Não importa a tua classe, a tua cor, a tua posição social. Todos nós temos uma chamada, todos nós Cristo chamou. Às vezes um pensa, Deus nunca falou comigo, Deus já profetizou para todo mundo, nunca profetizou para mim. A Bíblia ela tem vários exemplos. Tem muitas pessoas que foram chamadas na infância e tem outras pessoas que foram chamadas na sua fase adolescência, na sua fase jovem adulta, ou quando já era uma pessoa velha. Deus chama todos, não importa o teu grau, a tua posição ou a tua idade, né? Então, que você adolescente, você entenda, esteja na brecha, esteja preparado. Se você já ouviu a voz de Deus, eu te dou um conselho, adolescente. Atenda a esse chamado do Senhor e faça a missão que Ele te designou. Agora, se você agora está pensando e vendo esse vídeo e dizendo, olha, ainda não ouviu o chamado do Senhor, calma o teu coração. A qualquer momento pode ter certeza que o Senhor vai falar ao teu coração e Ele vai te mostrar a missão, o grande plano que Ele tem para a sua vida. Outro exemplo, adolescente, que eu gosto muito, às vezes até usei isso em pregação, exemplo de chamado, de executar uma missão, é desses 3 profetas. Jeremias, Daniel e Ezequiel. Olha só que interessante. Quando Nabucodonosor invadiu Israel, cada um desses 3 tinha uma missão. Eles eram profetas contemporâneos. Não que eles tinham a mesma idade, mas que eles viveram no mesmo tempo. Eu acho interessante que Jeremias, quando Nabucodonosor invadiu e destruiu com Israel, Jeremias ficou. Jeremias viu toda a terra desolada, mas mesmo ele vendo toda a terra desolada, a sua nação, ele não deixou de cumprir a missão de Deus, o chamado que Deus tinha para a vida dele. E ele profetizou, mesmo em Israel sendo, no momento de destruído. Agora, quando vemos uma outra condição, que é o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele foi tirado da sua terra, né? Nabucodonosor foi lá, invadiu Israel, tirou ele lá de Jerusalém, lá de Israel, tirou ele de lá e levou ele para a Babilônia. E quando levou ele para a Babilônia, eu acho interessante que Daniel, ele ficou no meio dos príncipes, no meio da realeza. E mesmo diante de tudo aquilo ali não contaminou seu coração e ele continuou fiel a Deus, ao chamado que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha vários outros chamados para atender, ele poderia até largar a sua vida de pureza e viver uma vida totalmente errônea, como muitos judeus que quando foram foram levados a cativos para a Babilônia e ali eles acabaram se desviando. Daniel não se desviou. Daniel se manteve fiel e seguiu o chamado de Deus. E outro profeta que também vivia nesse mesmo tempo é o profeta Ezequiel. Ezequiel já foi diferente, ele já não ficou na mesma posição que Daniel, que viveu no meio da realeza. Ezequiel, a sua missão, o seu chamado foi profetizar no meio dos exilados, lá no meio do exílio. Eu acho muito interessante que os 3 profetas eram contemporâneos, mas cada um teve o seu chamado em condições totalmente diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus te chamou, mas o teu chamado ele não é igual ao do teu irmão. O que teu irmão vai passar não é o mesmo que tu vai passar. Mas o que você tem que se focar é fazer a missão e atender o chamado de Deus para a tua vida, adolescente. E antes de concluir esse primeiro tópico, eu usei exemplos do Antigo Testamento. Agora eu quero falar exemplos do Novo Testamento. Nós temos um exemplo do próprio Cristo, né? Que quando ele foi escolher os 12 discípulos, né? Ele chamava eles e eles vieram. Como a gente leu lá no início, a nossa leitura bíblica em classe, quando Jesus chamou aqueles discípulos que eram pescadores, estavam lá pescando e Jesus os chamou e eles largaram tudo
e atender a voz do mestre. Eu acho interessante que tinha um que era cobrador de impostos, outros eram pescadores. Mesmo assim, indiferente qual era a posição que cada um estava, Jesus os chamou e eles atenderam a voz do mestre e foram fazer aquilo que o mestre pediu. Outro exemplo também que eu acho interessante é de Saulo, né? De Paulo, na verdade. Mas antes quando com seu nome Saulo, eu acho interessante que quando Saulo estava em cima daquele cavalo a caminho a Damasco, o Senhor teve um encontro com ele. E quando o Senhor teve um encontro com ele, o Senhor falou e chamou o seu nome, assim como foi com Abraão lá tempos atrás, lá no Antigo Testamento. Paulo também teve a opção de não atender a voz do Senhor. E aí eu acho interessante que o chamado, né? E ele atendeu. Ele era um perseguidor, agora ele largou esse chamado de perseguidor, agora ele está atendendo o chamado de ser o perseguido, né? De se tornar um cristão. E outro exemplo muito bacana, né? Da questão de uma pessoa que tem um chamado e ele tem a escolha, é o exemplo de Jonas, né? Jonas é um bom exemplo para ser usado, onde Deus deu um chamado para ele, chamou ele e disse: olha, Jonas, te chamei e agora tem uma missão, vai a Nínive e vai lá e profetiza. E Jonas não queria atender a voz do mestre, não queria, na verdade, não atender a voz, ele não queria atender o seu chamado, né? Mas no fim da história ele acabou atendendo. Mas vocês viram o que aconteceu com alguém, o que acontece com alguém quando não atende o chamado e não atende essa missão a qual Deus dá para cada um de nós.